para combater contra ela. E esses vão dizer, na segunda mensagem angélica, caiu Babilônia. E vai mostrar os erros de Babilônia. Esse poderio de um homem que comandava a Babilônia, os pecados de Babilônia serão manifestos, e um remanescente sairá a dizer que pecados são esses, porque o segundo anjo saiu dizendo caiu Babilônia, e mensageiros, pessoas que representam esse anjo, que representa o segundo anjo, são pessoas. O que representa o primeiro que dava a mensagem chamando a atenção para o Criador são pessoas também. E a terceira mensagem angélica também são pessoas. E a terceira mensagem angélica, em Apocalipse 14, versículo 9, versículo 10 e o versículo 11, são também mensageiros, pessoas que vai dizer, se alguém adorar a besta e a sua imagem, porque o mundo que jaz no maligno estão maravilhados seguindo a besta, agora aparece um punhadinho de gente e diz, se vocês adorar a besta, vocês vão receber as pragas. A questão é a adoração. Ou adora o Criador dos céus e da terra, que fez os céus, terra, mar, fontes de águas, em 6 dias, e no 7º dia ele descansou, santificou, abençoou esse dia, entregou para o povo descansar, e disse, lembra-te, porque ele sabia que iriam esquecer. Ou então adora aquele que fez a mudança, que tiraram o sábado e botaram o domingo, para que todos os evangélicos, para que todo mundo guarde o domingo no lugar do sábado. E assim estarão adorando Satanás. A adoração é ou a Deus ou ao diabo. Já deu para ver aqui quem é que o mundo inteiro vai estar adorando? Está dando para ver? E vai dar para ver que na verdade é só um restinho mesmo, que vai estar denunciando os pecados de Babilônia, que vai estar dizendo uma mensagem de acusação e dizendo que pode acontecer se guardar o domingo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, esses receberão as pragas de Deus. Verso seguinte. Versículo 5. E foi dado a ela uma boca falando grandes coisas e blasfêmia. E o poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. Esses 42 meses são equivalentes a 3 anos e meio. É a mesma coisa dos 3 tempos e meio de Daniel. Esses 42 meses é o equivalente a 1.260 dias também. Essa profecia que nós estamos nos referindo, que ela terminou em 1798, quando o papado recebeu o golpe mortal. E que seria restaurado agora em 1929, quando recebeu de volta, de Mussolini, aquilo que ela havia perdido em 1798. E daí para cá, o negócio é vir para a destruição. Agora, se um governo americano, ele agora escolhe um homem para que os propósitos sejam colocados no mundo, e recebe o poderio desse governo americano, a profecia pode estar bem aqui no nosso nariz. Por isso nós precisamos estar atentos
A cada movimento que ocorre, nós precisamos estar atentos, porque a Bíblia não nos deixará sem ver as coisas. Quem quiser ver as coisas, se orientem pela a Bíblia, que é a bússola do cristão. Se orientem pela Bíblia, que é um mapa que mostra onde nós estamos. A lei e o testemunho, se eles não falarem de acordo com esta maneira, é porque não há verdade neles. As igrejas jaz também no maligno. Porque a imagem da besta são as igrejas que uma vez protestaram e hoje não protestam mais. Em vez de protestar, irmão Éder, estão abraçando as doutrinas da mãe. Agora não é só mais Babilônia mãe, agora é Babilônia mãe e filhas. E agora o Senhor tem uma mensagem através do outro anjo de Apocalipse 18, irmão Éder, que vem reforçando a mensagem do segundo anjo, dizendo: caiu Babilônia, e que vem adicionar: sai dela, povo meu. Esse sai dela, povo meu, não se aplica apenas à Igreja Católica, mas se aplica também às igrejas que apostataram, que deixaram de protestar e agora estão aliados na guarda do domingo, na imortalidade da alma. E isso nós precisamos estar, atentos. Porque ninguém precisa ser enganado. Irmão de Alcântara, aguarda o versículo aí. Uma outra pessoa para ler aqui um texto. Está com a Bíblia aberta? Capítulo 1, 2, 3. Capítulo 2, 1 ao 5. Até que ele se manifeste. O capítulo. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que rogar pela vinda de Cristo. E pelas nossas reunião com Ele. Nossa reunião com Ele. Quem não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, né? Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, né? De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Pergunta, né? Último. E agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Está chegando o tempo de ser manifestado, você viu? Jesus Cristo já falava disso lá na época quando ele esteve aqui na terra com seus discípulos. E a vinda de Cristo, todo cristão fala disso. Agora a orientação é que ninguém nos remova o nosso pensamento facilmente. Seja por palavra, seja por epístola, seja o que for. Nada deve nos mover da nossa fé.
A fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus, nós temos que nos manter firmes no que a palavra de Deus diz. E o que ela diz aí é que Cristo vai voltar, mas ele não volta sem que antes se manifeste esse homem do pecado. Esse homem do pecado tem que se manifestar ao mundo inteiro. Ele é chamado o filho da perdição, que se coloca contra a lei de Deus. Os Estados Unidos, o país da liberdade, vão se levantar os legisladores para mudar a sua Constituição, fazer emendas constitucionais. Aquilo que tornou os Estados Unidos um país da liberdade religiosa, vai agora fazer eles mudarem os princípios da sua Constituição e fazer essa emenda. E nós precisamos entender quando eles estão se movimentando para isso. Quando eles fizerem isso, mais perto está, irmão. Esse homem vai ser manifestado com o auxílio dos Estados Unidos, com o auxílio da Europa. Irmão, Sim. não entendi essa parte aí que fala aí. Ela funciona mesmo. É do verso 4 aí. É um homem que as pessoas adoram ele. Adoram o poderio que ele tem. Adoram o dragão porque adora a besta. E adora o líder que direciona o comando dessa besta. Especialmente nessa parte aí que fala assim, como sentará, né? É como Deus no templo de Deus. Essa parte do templo de Deus, ele se assentará. No templo dele? Seria no... Não, agora, essa questão aí é muitas coisas, irmão. Nós não temos ainda o desenrolar do pergaminho. É. Mas à medida que vai se desenrolando, nós vamos entendendo. A questão é onde é o templo de Deus. Bom, o verdadeiro entendimento do templo de Deus é o nosso coração. Tá? Agora, no caso, ele sentado num lugar que é chamado templo de Deus, nós temos que ver o desenrolar. Alguém pode dizer assim, mas se ele for se sentar lá em Israel? Bom, vamos esperar. Mas se ele for sentar lá, não sei aonde, na igreja que professa aí. Não. Nada de especulação. O que nós sabemos é que ele vai se manifestar. Ele arroga as prerrogativas de Deus. Arroga as prerrogativas de Deus. Ele, em certo sentido, ele se coloca como se estivesse no trono. Porque quando ele reclama a autoridade de mudança da lei de Deus... Quando o papado ele se colocou na condição de mudar a lei de Deus, ele está reclamando uma autoridade que é de Deus. Indiretamente ele está se assentando no lugar que é de Deus. E o fato dele arrogar essa autoridade, essa posição, esse poder de mudança, que é Deus que pode mudar, e ele mesmo disse que não muda. Então ele está assumindo as prerrogativas de Deus, se assentando no lugar que é de Deus, e Deus não fez. Esse é o santuário de Deus. É porque às vezes a gente espera um local determinado físico, né? Como algum lugar sendo chamado templo de Deus. Porque na verdade o trono de Deus não é dado para ninguém, senão para o seu filho. Então toda a autoridade foi dada para o Filho de Deus, por Deus. Não é tanta usurpação desse trono. Então, se a gente for olhar para a profecia lá da estátua, né, você vê os governos assumindo uma posição de líder mundial, como o irmão falou, a usurpação de Satanás ao trono. Só que no fim de tudo, mesmo sendo o papado lá no final de tudo, o Império Romano com o papado,
assumindo a posição de líder mundial, mas a pedra, quando vir, vai assumir que é dele, o trono é dele. Mesmo a pessoa ser o homem do pecado arrogando a supremacia e o lugar de Deus, o lugar de Cristo, que é o verdadeiro rei, ninguém toma não. É verdade. Sim, Júlio. Deixa eu recordar aqui só o resto de Tessalonicenses. Tessalonicenses aqui diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ousa-se ou se adora, como se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele quer fazer uma cópia, né? Ele se como quem parece com Deus, né? A forma normal, né? Real. Só que ele faz uma cópia. E Satanás, ele quer imitar as funções, né? Parecendo uma cópia. Coloca ele como um filho, dá um trono para ele, né? E ele fica como se fosse parecendo com Deus. Então quer dizer que ele se preocupa em fazer uma cópia, porque o diabo trabalha confundindo, né? Confunde ali as pessoas. E aí ele está como pai, ele como filho, dando um trono na cópia, parece com a direção de Deus. E aí, esse que está em função até perdoa pecado, e assim ele leva uma cópia de confundir o povo parecendo com Deus. Por isso que diz que eles assentam num trono como se fosse, né? Vamos ver aqui. Leu até o verso 5, foi? 4? Sim, você disse que queria a oportunidade. A oportunidade que eu queria é para comentar o versículo 5, não sei se eu vai continuar até lá. Mas só antes, eu atentei aqui para... Diz que Satanás ele vai tentar assemelhar a Deus, né? E a gente, por exemplo, Cristo, ele deu todo o poder e autoridade para o seu filho, né? Mateus 28, 18. E Satanás deu toda a autoridade também para o filho dele, né? Então realmente ele está se assemelhando. O Papa, o sistema papal, ele representa o filho do pecado, né? O filho do próprio Satanás, né? E ele realmente assume uma posição igual a de Cristo. Assim, segundo o pensamento dele, né? Parecido. Claro que não tem a autoridade de Cristo, mas realmente ele quer ser Cristo. O detalhe que eu queria comentar aqui é do versículo 5 do capítulo 3 de Apocalipse, né? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. E lhe foi dado autoridade para agir durante 42 meses. O irmão mencionou. Ela abriu a boca para falar blasfêmias contra Deus e amaldiçoar o seu santo nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. A gente sabe que essa profecia se cumpriu na supremacia papal, né? A partir de 538, né? A partir de 538. Só que também é uma profecia que vai se cumprir, né? Quando o papado reassumir a supremacia, que vai ser lá no decreto dominical, de novo vai ser dada essa autoridade para ele de novo, para agir durante 42 meses, né? Exatamente. Essa profecia, por exemplo, que Daniel fala, né? Com certeza. A besta não era 7 cabeças e 10 chifres? O dragão não era a mesma coisa? E o interessante é que esses 10 chifres receberão poder por 1 hora, cerca de 1 hora. Por 1 hora, cerca de 15 dias. Então está para frente. Essa profecia do passado é claramente aqueles 1260 anos. Agora essa da frente, eles vão assumir só apenas por 1 hora. Cerca de 15 dias. É como se dizer assim, ó, os Estados Unidos deu poder para ela, para a primeira besta. Ela pegou esse poderio todinho e fez com que os seus propósitos fossem cumpridos. Deus permitiu isso. E aí, de repente, agora, a própria besta se coloca contra a meretriz. Poucos dias, né? Poucos dias. Já viu que o negócio saiu pela culatra
e agora as profecias acerca da vinda de Cristo só é fortalecida. No caso, dessa autoridade ser dada para o de 42 meses, aí envolve aquela questão dos 3 anos. Exatamente, envolve exatamente. A comparação entre o primeiro cerco de Jerusalém no ano 66 para o segundo cerco, que já era para destruição no ano 70. Então, um equivale ao decreto dos Estados Unidos, o outro cerco equivale exatamente o mundo inteiro copiando. Então, essa é uma comparação da profecia futura, breve, para a profecia passada.